Era assim muito, eu diria, instruído pelo Espírito Santo. Ele traz essa sequência de lições que estão assim nos fazendo pensar, nos fazendo refletir temas que nós não tínhamos dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa prática do dia a dia de igreja, muitas oportunidades para esses temas, como hoje nós estamos tendo. Bom, louva a Deus por isso. Então, algumas lições atrás, passadas, nós estudamos sobre o pensamento. Que maravilha, né? Lembra disso? Lembra dessa lição sobre o pensamento? Né? E eu até disse aqui que nós vivemos e somos, como diria alguém, o que nós pensamos. Na verdade, Juliana, do meu ponto de vista, tá? A gente é esse conflito de pensamentos que nós temos. Então a nossa conduta é uma síntese, né, daquilo que nós temos de conflito, e nós sempre estamos ali digradiando em conflito com vários pensamentos, tá? Me parece, me ajuda aí, eu acho que esse também é o posicionamento da psicologia, né, atual, né? É o raciocínio que a psicologia faz. E depois de termos estudado sobre o pensamento, nós estudamos sobre afetividade, né? Afetividade, o comentador trabalha mais ou menos como se fosse gênero, afetividade. E aí, dentro da afetividade, nós temos duas espécies que ele trabalha, né? Gênero seria afetividade, duas espécies que ele trabalha, ele aborda, que seriam as emoções e sentimentos. Sendo que a afetividade também é a capacidade, né? Ele coloca, ele escreve, ele explica dessa forma, que é a capacidade de você demonstrar os sentimentos e as emoções. Aí nós temos um ponto importante dentro daquela lição que nós estudamos, que eu vou só rememorar aqui em poucas palavras, porque não é mais o assunto dessa lição, sim, é a lição passada. Aí eu disse o seguinte: Juliane, eu vou até fazer o seguinte, me ajuda aí, você fica muito à vontade, tá? Eu quero que você tenha toda a liberdade, tá bom? O comentador, me parece que ele faz uma exposição bem, de muita pesquisa, ele estudou bastante o assunto, mas ele é jurista, ele é procurador municipal, tá? Nós temos a mesma profissão, ele é procurador municipal, então assim, ele, apesar de ter feito muito estudo, mas ele não é da área da psicologia. Então você fica à vontade até para fazer uma crescita eventualmente, se for necessário, será muito bem-vinda aí a sua participação como psicólogo e como crente, servo do Senhor Jesus. Muito bem. Aí eu disse para os irmãos aqui, e vou repetir essa informação que eu julgo importante, que a afetividade como a capacidade de você demonstrar sentimentos. Bom, por que é importante olhar esse aspecto na perspectiva da Bíblia, a palavra de Deus? Olha só, por que é importante da palavra de Deus? Você entender esse aspecto. Porque você não pode ter um sentimento e uma emoção e demonstrar uma outra emoção ou sentimento. Tá? Eu vou explicar de novo. Eu disse lá no Vale de Reis, eu disse lá no Vale de Reis, tem uma linguagem que dificilmente alguém consegue mentir. Você consegue mentir falando, você consegue mentir escrevendo, mas tem uma linguagem que é difícil você conseguir mentir com essa linguagem. Sabe qual é? É a linguagem corporal. Porque entra a questão dos atos falhos, né? Você não consegue se policiar, o tempo todo, de uma forma que você diga aquilo que a pessoa quer ouvir. Você tem controle da sua fala. Você não tem sempre controle da sua fala. Então você entra nos atos falhos. É nos atos falhos que você, na verdade, você está falando o que você é. Tá? São os atos falhos de cada um que a gente vai dizer o que é. Então, veja só, Felipe, você não estava aqui na terça-feira, só estava aqui o Vitor, né? Nem você, nem eu, para me ajudar aqui. Então me ajuda hoje aqui, tá? De uma forma assim bem didática, para você entender o que eu estou falando. A ideia é mais ou menos assim: Felipe está aqui, eu pisei no pé dele, ele vai ter uma emoção
sentimento. O sentimento, se isso ficar no coração dele, mas a emoção é algo transitório, né? Você pode permanecer com ele ou não. Pisei no pé dele. A expressão que ele vai fazer no rosto não deixa mentir. Se eu pisei no pé dele, ele disse, não disse? O que ele está dizendo? Ai. Aí depois que ele diz um ai, com o rosto, né, aquela forma, ai, né? Aí ele olha para mim. E quando ele olhar para mim, ele vai me transmitir um sentimento ou a emoção que ele teve em relação a mim. Aí ele vai pensar, ele pensou porque quis? Foi um acidente? Se foi porque quis, aí já começa aquele sentimento contrário. Deixa eu dizer uma coisa. Aí vem o que a Bíblia nos exorta nessa manhã. O que a Bíblia nos exorta? Não pode haver diferença entre aquilo que nós sentimos ou temos como emoção e aquilo que nós falamos. Um conceito do pastor Hernandes Dias Lopes, do que é hipocrisia, me chama a atenção. Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é a diferença entre aquilo que está no coração e aquilo que a boca fala. O que é hipocrisia? Fácil. O coração pensa, o coração sente, o coração tem a emoção ou tem o sentimento, e a boca fala uma coisa completamente diferente. É a mesma coisa eu pegar esse microfone aqui, filho. Ó, peguei o microfone, coloquei esse microfone na mão do Felipe. Vamos ouvir o Felipe. Olha a hipocrisia. O Felipe está triste. Você olha para ele, está triste, está arrebentado. Pega o microfone, estou alegre. Quer ver uma coisa que ele comete muita hipocrisia? Pedro, exemplo da Bíblia, Pedro. Meu irmão, Pedro estava dormindo, em 2 cultos ele foi, estava dormindo. Dormiu, em 2 cultos que ele foi, estava dormindo, camarada arrebentado. Você olha para ele, você vê a tristeza, porque o rosto reproduz o que você tem no coração. Como diria o poeta, os olhos são a janela da alma. Você quer conhecer alguém? Olha nos olhos. Você quer saber quem é o Felipe? Olha nos olhos. Quando ele está conversando com você, olha nos olhos. A Juliane sabe disso. Quando o camarada está falando alguma coisa que ele não lembra, ele olha para cima, você está conversando com ele, ele está olhando para você, está olhando para lá, está olhando para cá. Ele está buscando memórias, porque há um esquecimento, então ele busca pontos do cérebro onde aquelas memórias podem ser encontradas e por aí vai. Eu estou conversando com o Felipe, mas ele não olha para mim. Ele não olha para mim por quê? Tá bom? Algum sentimento talvez ele não tenha bom comigo, então ele nunca olha nos olhos. Quem não gosta do outro nunca olha nos olhos do outro. Quem tem sede, vou dar um exemplo para você aqui. Lembra de Adão? O que Adão faz? Deus queria conversar com Adão, onde é que Adão estava? Escondido. Vou falar de novo. Quem não gosta do outro não olha nos seus olhos. Se o camarada não gosta de você, dificilmente ele vai fazer isso aqui, ele vai olhar. Porque não gosta. O coração não deixa. Você está entendendo? Então veja, filho, a lição para mim fundamental sobre afetividade, a lição passada, é que o coração tem que dizer algo e a língua tem que repetir o que o coração diz. Ou pelo menos, se não, a língua não disser, porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, né? Nem tudo que está no coração você vai ficar falando, você vai arrumar confusão de 2 em 2 minutos. Mas no seu coração não pode ter um sentimento, é só o que dizer que você tem um sentimento diferente daquilo que você tem. Vamos estar aqui, olha lá, está na hora de ir embora. Você entendeu? Eu usei uma expressão, uma frase aqui há uns 6 meses atrás, mais ou menos 6 meses atrás, e aí bate com a lição passada, que aquilo que te ocupa é o que te preocupa. Aquilo que tem no seu coração, preste atenção, é fácil entender, não tem como não entender isso aqui. Aquilo que você tem no coração é o que vai te ocupar na cabeça. É a relação entre os sentimentos, a afetividade e o pensamento. Você pensa é aquilo que você deseja pensar. Aquilo que te move, são seus desejos que te fazem pensar constantemente. Por exemplo, o camarada está construindo, ele vem para a igreja, ele vai pensar aqui, material de construção, não é? Está aqui, mas está pensando material, mão de obra, tem que pagar o pedreiro,
aquilo que preocupa. O que te preocupa é o que vai ocupar o seu pensamento. Então é fácil você se conhecer. Como é que você pode procurar se conhecer melhor? O que você pensa? O tempo todo você está pensando o quê? Esses pensamentos vão te dar uma dica, uma pista, como diria a Larissa, daquilo que te ocupa. Por isso que Paulo diz: buscai as coisas que são de... Quando você pensa, quando você deseja muito o céu, o seu pensamento vai estar ligado ao seu desejo. Você vai pensar no céu. Você leu a Bíblia está no seu coração, o seu pensamento vai estar na palavra de Deus. Amém? Está bem entendido? Obrigado, Felipe. E na lição de número 9, nós temos um ponto importante, um título importante, que é a vontade que move você, todo humano. O ser humano é movido pela vontade. Juliane, Freud já abordou essa questão da vontade na psicanálise. E ele diz em outras palavras, eu vou usar aqui o mesmo termo do comentador, mas o Freud ele usa um outro termo para ele dizer que essa pulsação, que o comentador chama aqui de vontade, é o que move o ser humano. Então, repetindo, olha bem que eu vou dizer para vocês, vocês são inteligentes aqui, louva a Deus pela vida de cada um de vocês, digo de coração, estou vendo tudo, estou vendo a porta, que é a janela da alma de vocês. Vocês sabem qual é? São os olhos. Pelos olhos a gente sabe como é que a palavra chega. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa, tudo que o ser humano faz, eu estou dizendo, ele é movido pela vontade, por alguma vontade. Agora não sou eu apenas que digo isso, mas a ciência, a psicologia, etc, dizem que eu estou falando. Aí alguém vai dizer o seguinte: pastor, agora vamos pensar isso na Bíblia, tá? Pastor, mas tem um camarada que ele sai do quarto, ele está fechado, ele quer ficar cortina para todo lugar, ele quer ficar persiano, ele quer ficar no escuro. Eu acho que ele está deprimido. Aí alguém vai dizer assim: pastor, então esse raciocínio seu está equivocado, porque o deprimido ele não tem vontade. Entendeu? Você acabou de falar que o ser humano é movido pela vontade, menos então sendo deprimido. Você entendeu? O suicida, por exemplo, cometeu suicídio. Por quê? Brincando aqui, tá, filho? O cara cometeu suicídio com 10 tiros no ouvido. 10 tiros no ouvido, cometeu suicídio. Por que o suicida comete o ato em si? O suicida comete o ato de suicídio. Por quê? Aí como é que você vai dizer, pastor, que o suicida tem vontade? Se ele tivesse vontade, alguma vontade, ele não teria cometido suicídio. Concorda comigo? A princípio? Concorda comigo? Não, mas aí você tem que pensar de uma outra forma. A vontade do ser humano, à luz da Bíblia, a vontade do ser humano ela foi deturpada. A vontade do ser humano ela foi deturpada. Então não pensa que a vontade do ser humano, como muita gente pensa, agora é a palavra de Deus, a teologia, a palavra de Deus. A vontade do ser humano não é tão livre como muita gente prega. Me parece que até o comentador, eu um ponto aqui, diz que a vontade é livre. Meu ponto de vista é que a vontade não é livre. A vontade do ser humano ela ficou escravizada pelo pecado. Eu não sou livre para querer. Não sou livre para querer. Olha o que eu estou dizendo, não sou livre. Mas como que alguém quer aceitar Jesus se alguém nunca foi crente que aceitar Jesus? É a graça de Deus. A graça de Deus ela entra, trabalha no ser humano e dá uma fagulha para que o homem escolha entre a liberdade ou a escravidão do pecado. Por isso que a graça é importante. Esse é o conceito de graça. Quer ver uma coisa? Tem que fazer um parênteses aqui importante. Antes de você aceitar Jesus, você estava o quê? Preso. Mais o quê? Qual é a outra palavra que você poderia usar? Condenado. Qual a outra palavra que você poderia usar? Antes de aceitar Jesus, você estava o quê? Morto.
Você não estava morto nos pecados? Eu estava. Aí a pergunta é a seguinte, Juliane: como é que o morto pode decidir aceitar a Jesus? Pastor, essa questão não é boba. Não, é boba na cabeça de muita gente. A igreja, o cristianismo ficou uns 200 anos em debate, porque quando tinha debate no cristianismo, não era debate disso, daquilo, era debate da Bíblia. Atos capítulo 15 é um exemplo. Paulo estava lá debatendo a palavra de Deus, debatendo, não era brigando, estava debatendo, porque o ser humano é característico, o ser humano é troca de ideia, sempre foi assim. Então, como que um morto pode aceitar a Jesus? Você não estava morto? Como é que você levantou a sua mão para aceitar a Jesus? Aí a igreja, o cristianismo chegou à conclusão. Aí entra o papel da graça de Deus. É a graça de Deus que entrou. É a graça de Deus que te fez, por alguma forma, entender que você precisava adquirir a salvação em Cristo Jesus. Depois que você se converte, então a sua vontade ela vai sendo moldada na presença de Deus. Quem entendeu, diga comigo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então veja, o ser humano, então, ele é movido, vou repetir, vamos dizer de novo, o ser humano é movido pela vontade. Então cuidado com a vontade que você tem, porque todos têm vontade, ou positiva ou negativa, mas todo ser humano é movido pela vontade de estudar, de trabalhar, etc, etc. Bom, até o suicida, na minha opinião, ele tem uma vontade. Então qual é a vontade do suicida? A vontade de não viver, ou a vontade da morte. Qual é a vontade que o suicida tem? A vontade de morrer. Não tem alguém que diz assim: eu quero morrer? Então ele é movido pela vontade. Qual é a vontade que ele tem? De morrer. Mas ele é movido pela vontade. Ninguém está imune à vontade naquilo que faz, inclusive para morrer. Só que é uma vontade, vou repetir mais uma vez, dominada pelo diabo. É o pensamento suicida que povoa na cabeça de muita gente. Descobre. Digo, porém, andai e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora vou dar um descanso para o Felipe, porque o meu irmão, que nós amamos profundamente, o apóstolo Paulo, ele fala aqui que nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Aí eu vou chamar aqui o Jonathan. Me ajuda aqui, Jonathan. Eu gostaria que você se atentasse muito bem a algo que eu vou dizer aqui. Preste atenção. O Jonathan, segundo a Bíblia, ele é formado por 3 componentes. Amém? Quais são os componentes que te formam, Jonathan? Me ajuda aí. Vamos começar pela parte primeira, interior, mais interior. Espírito, alma e corpo. Veja bem, o que é o corpo? Isso aqui é o quê? Alguém vê a alma do Jonathan? Você vê a alma do Jonathan a partir da cor que ele escolheu. Você vê a alma do Jonathan, desculpa, tá? Você vê a alma do Jonathan pela escolha do óculos. Você vê a alma do Jonathan pelo penteado de cabelo. Isso aqui é a alma, tá? Isso aqui é a alma. E o espírito de Jonathan é aquele sentimento da religiosidade. Aquele sentimento de religiosidade, da religiosidade. Estou falando cristianismo, não, qualquer religião, tá? Desde as religiões afro, religiões orientais, etc. Isso tem a ver com o espírito. Que muita gente confunde, falando baixinho aqui. Que muita gente confunde isso aqui, concupiscência da carne. Isso aqui, preste atenção. Isso aqui na teologia bíblica, na antropologia bíblica, isso aqui não se chama carne. Isso aqui se chama o corpo. Preste atenção. Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui é importantíssimo. A gente ficaria aqui um bom tempo, muito grande, até para entender os equívocos na Idade Média que tal raciocínio acabou gerando. Porque na Idade Média se entendia que isso aqui é carne. Então o que na Idade Média se fazia? Autoflagelação. Eu tenho que me flagelar, porque a carne é isso aqui, ó. Você entendeu? Já que isso aqui é carne, vou matar a carne. Vou matar a carne.
Aí vem a autoflagelação, pode abaixar a mão. Aí vem a autoflagelação. Até hoje acontece isso. Algumas regiões orientais alguém se crucifica, porque pensa que carne e corpo é a mesma coisa. Se a carne e o corpo fossem a mesma coisa, olha só, filho, nós teríamos uma espécie de guerra civil. É o que muita gente pensa. Nós não temos 3 componentes. Quais são os 3 componentes? Espírito, alma e corpo. Então nós estamos numa guerra civil, que é o corpo brigando contra o espírito. É isso aqui brigando com uma parte interna dele que se chama guerra civil. Você tem uma guerra dentro de você. Tem gente que pensa que é a guerra do espírito com o corpo. Preste atenção, isso é muita falta de entendimento. Mas muita falta de entendimento mesmo. Tem gente que jejuma para maltratar o corpo. Você já ouviu muita gente dizer isso, filho. Tem que ser, aqui já foi dito. Eu vou jejuar para maltratar o corpo. Aquele que destrói o corpo, Deus o destruirá. Porque a carne não é esse corpo. E esse corpo pode ser santo. Pensar diferente é uma heresia contra a qual João, o apóstolo, ele teve que combater, que é o gnosticismo. Porque os gregos já imaginavam, Juliano, que o corpo é mau. É a ideia de que corpo é carne. Então os gregos diziam que o corpo não vale nada. E o corpo é um aprisionamento da alma, é um aprisionamento do espírito. Então tinha que maltratar o corpo, pensando que o corpo fosse a própria carne. Quando você jejuma, pelo amor de Deus, você não vai pensar que está jejuando para maltratar o seu corpo físico, porque esse corpo aqui, a Bíblia chama de templo do Espírito Santo de Deus. Agora me ajuda aí, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha o que está na leitura bíblica em classe. Versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça. Essa palavra cobiça significa guerreira, luta. A palavra cobiça no original não é querer. A palavra cobiça no original significa contenda. Contenda. Depois eu vou explicar isso como é que aparece lá em Gênesis. Vamos ler juntos, Felipe? Me ajuda aí. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ok, muito bem. Com base nesse versículo, que muita gente acaba não entendendo porque não lê direito, pensa o seguinte: o corpo está lutando contra o. Agora dá uma olhadinha que nem é carne, nem é corpo que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está chamando de carne, e a Bíblia está dizendo que a carne ela cobiça contra o. Agora dá uma olhadinha, Tatiana, a palavra espírito está com letra grafada, está escrito com letra minúscula ou maiúscula? Porque quando a Bíblia fala espírito aí, não está falando de espírito do Jonathan, está falando do Espírito Santo de Deus. Aí que é o papel da graça. Lembra que eu falei o que é a graça? O que é a graça? A graça é a atuação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Esse é o meu conceito de graça. É o conceito que eu tenho de graça. Eu vou repetir mais uma vez. O que é graça, Felipe? Graça é a atuação do Espírito Santo na sua vida, fazendo aquilo que você não pode fazer, te levando aonde você não pode ir e te fazendo compreender aquilo que jamais você compreenderia. Isso é graça. Dá vontade de dar glória a Deus aqui, porque eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, então que guerra é essa? Deixa eu te explicar. Que guerra é essa? Você vai entender agora. Acontece o seguinte, mano. Quando o homem pecou, a carne ela ficou grande no ser humano. A carne cresceu. E o que é carne? Carne é todo sentimento de, presta atenção, fala baixinho, rebeldia à lei. Vou repetir. O que é carne? Carne é todo sentimento de rebelião contra a lei. E a lei é boa, porque a lei veio de Deus. O que a carne faz? Eu quero me rebelar. Não interessa. Ô Juliane, veja ser assim mesmo. Me ajuda. Uma criancinha, ela está indo muito bem, até que você dá uma ordem. Quando você
você dá uma ordem, a criança tem o prazer de desobedecer aquela sua ordem. Por quê? Porque a lei, depois que o homem caiu, o homem sabe o que é certo, sabe o que é errado, ele ficou sabendo, meio que deturpado. Mas o homem tem um prazer enorme de descumprir lei. Tanto é, meu caro Brino, se me lembra aqui o rei francês Felipe Luís XIV, XV ou XVI, naquela sequência, ele cunhou uma frase dizendo assim: l'État moi, o Estado sou eu, ou seja, eu sou a minha própria lei. Tem gente que não se submete à lei. Vamos criar uma regra na igreja. Ele quer desobedecer e ter prazer de dizer: eu não preciso obedecer a regras. A regra de condomínio, o cara tem um prazer, o camarada tem um prazer de dizer: eu não obedeço a regra de condomínio, regra de bairro, regra de convivência, regras penais, regras civis. O camarada tem o prazer de dizer: eu estou acima da lei. Onde é que surgiu isso? Com o pecado. Porque a carne é todo esse sentimento que nós carregamos, né, de rebeldia. Eu quero ser rebelde. Pastor, eu quero ser rebelde, dizendo assim: o que ele me ordenou é errado, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Isso é rebeldia. É a justificativa para a rebeldia. Filipe não sabe mandar, eu sei mandar mais do que ele, então eu vou ser rebelde. Toda a rebeldia também ela tem uma justificativa para ser rebeldia, para acontecer. E geralmente é por aí que acontece. Vou desobedecer a lei porque a lei ela é injusta. Agora veja o que eu falei. O Jonathan está muito bem, até que eu dou uma regra para ele. A regra que eu vou dar para ele, a lei que eu vou dar para ele é assim: não use camisa azul. Quando eu falo para ele, ele só usava a camisa amarela. Mas quando eu falei para ele: não use camisa azul, ele vai ter o maior prazer de chegar no próximo culto. Não é você não, essa é outra situação. Ele vai ter o maior prazer de chegar com a camisa azul, que eu falei para ele: você não pode usar camisa azul. Ele vai ter o prazer de chegar com a camisa azul. Pastor, me dá uma oportunidade. Para quê? Para eu mostrar que eu sou desobediente. Porque a lei, ela cria o pecado. A lei dá força ao pecado. A partir do momento que existe um não, o desobediente ele quer dizer sim. Esse sentimento, Filipe, de rebeldia, ele veio através de quê? Do momento em que o homem caiu. Ele afronta Deus. Ele foi entregue, porque no momento que o homem cai, ele está dizendo assim: Senhor, a tua lei não me interessa. O que me interessa a partir de agora é a lei que eu vou criar para mim mesmo. Esse é o conhecimento do bem e do mal. E a partir daí, essa ideia que você sabe o que é certo, o que é errado. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso do Espírito Santo. Eu sei o que é certo, o que é errado. Tanto é que eu não vou em culto de ensino. Por que eu não vou em culto? Porque eu já sei. E como eu já sei, você está sabendo igual Adão e Eva depois da queda. Você entendeu, filho? Você entendeu o que eu estou falando? Você está sabendo igual Adão e Eva depois que caiu. Porque Adão e Eva depois que caiu achavam que sabiam. Sabia o quê? A carne estava mandando. Aí o Espírito Santo de Deus foi dado pelo Pai. Para quê? Desde o Antigo Testamento. Tanto é, Juliane, que Deus falou para Adão assim: não contenderá o meu, ou seja, o meu espírito não vai guerrear sempre com o homem. Lembra disso? Porque o espírito foi dado para guerrear contra a carne. Aí Deus já fala, você pregou isso há pouco tempo atrás aqui, me parece: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, e os seus anos agora serão apenas o quê? 120. Você entendeu essa guerra que tem em você? Você entendeu que essa guerra que tem entre você é um espírito de rebeldia que está no próprio. Pastor, esse espírito de rebeldia tem a ver com o diabo? Não, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver, não. Esse espírito de rebeldia tem a ver com o próprio ser humano. Tanto é que o diabo vai estar preso, e é isso que Deus vai mostrar durante o milênio, que o diabo vai estar preso e o homem ainda vai continuar pecando durante o milênio. O que Deus vai mostrar? Que o problema do homem não é só o diabo, o problema do ser humano é a carne. Você entendeu o que está na carne em você?
que carne é essa? É esse sentimento de se rebelar contra tudo que é regra, contra tudo que é norma. É a ideia do anarquismo, meu caro Breno, que está chegando com força. E o que é anarquismo? Ou anomia, ausência de lei. Cada um é a sua própria lei. Eu sou a minha própria regra. É o que a mulher, quando vai praticar o aborto, ela traz como justificativa: eu sou dona do meu próprio corpo. Só que o crente ele diz diferente: meu corpo não é meu, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Você entendeu a diferença disso aqui? Amém? Então pode sentar, pessoal. O primeiro ponto da nossa lição, importantíssimo esse ponto, ele vai trazer o seguinte: primeiro, vontade, motivação e ação. Foi o que eu falei. A palavra motivação você divide, separa ela: motivo para ação. Motivação, motivo para ação. Qual é o motivo que você tem para agir? Amém? O motivo para a ação, veja bem, ele é importante, porque o que Deus vai julgar, vou colocar essa palavra aqui, preste atenção. Ó, você vai entender como é que é o julgamento de Deus. Olha a importância disso aqui. Motivo mais a. Você pega essas duas palavras, motivo mais ação, você tem a palavra motivação. Isso é um conceito pedagógico, de motivação tal, né? Eu sempre usei esse conceito, motivação. O que é motivação? Motivo para a ação. Veja. Tira a lição da sua mão, faz um favor, Felipe. Fique esperto, tá? Esperto, hein? O que ele fez? A ação dele. Qual foi a ação dele? Joga para mim de volta. Peguei. Minha ação. A pergunta é a seguinte: quando Deus julgar o homem, Deus vai julgar o quê? Só a ação ou vai julgar os motivos? Entendeu? Você entendeu? O que Deus vai julgar no ser humano? Deus vai julgar as ações ou vai julgar os motivos que te levaram a essa ação? Ninguém, a face da terra, juiz algum na atividade dele, judicante, como diz o nosso autor que é juiz algum tem condições aqui na terra. Olha bem para mim, aqui na terra não existe tribunal, não existe juiz, não existe desembargador, não existe ministro do STJ, ministro do STF que tem condições de julgar os motivos. O que o ser humano consegue fazer é julgar tão somente as ações. Por isso que a Bíblia diz no julgamento do ser humano: pelo fruto você conhece o quê? Agora existe um que pesa os espíritos. Existe um que inaugura uma grande verdade no Apocalipse, quando ele diz assim: olha bem para mim, olha aqui, esse é o detalhe, como diria alguém em todo lugar: eu sei as tuas obras. E quando ele diz que ele sabe as suas obras, ele está dizendo para você: eu sei o motivo e sei o que você faz, e sei por que você faz. Tanto é. Me diga uma coisa aqui, qual é a diferença em termos de ação para a igreja de Éfeso? Teve diferença? Me ajuda aí. A igreja de Éfeso teve alguma diferença entre o que ela fazia antes e o que ela fazia depois? Nenhuma. A ação era a mesma. Onde é que estava, Jaine? Onde é que estava a diferença de Éfeso antes para Éfeso depois? Os motivos. Qual era a diferença, pastor? É que antes a igreja de Éfeso, o primeiro motivo, logo no início, os motivos eram um amor ardente, e depois só amor, mas não era mais ardente. Por isso a Bíblia diz: volta ao seu primeiro, as tuas obras continuam as mesmas. Você vem para a igreja, é você na sua casa. Você vem para a igreja todo dia, toca do mesmo jeito,
Você vem para a igreja todo dia, senta no mesmo lugar. A sua obra é a mesma. Pastor, então tá bom, né? Olha aqui para mim. Você tem que entender isso aqui, pelo amor de Deus. Não. Como é que Deus é bom, né, Márcia? E nos faz entender isso, né? Deus não quer apenas, o Espírito Santo de Deus, Jesus não quer apenas que a senhora aceite. O Espírito Santo de Deus, ele espera que a senhora aceite com a mesma alegria quando a senhora aceitou ele pela primeira vez. Aleluia. Aleluia. Tem 35 anos, Felipe. Aliás, né? Felipe, tem 42 anos que eu estou dando aula de escola bíblica dominical. 42 anos. Comecei dando aula, vocês viram aqui de tudo, né? Eu tinha 14 anos. 14 anos, 13 para 14, eu tive o privilégio de ser aluno do professor, pastor Antônio Gilberto. Fui aluno dele em um curso que ele proferiu lá em Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de ser o aluno mais jovem naquele momento. Nós éramos mais ou menos ali uns 500 alunos, eu e o Paulo, que ele teve aqui. Aí eu digo para você, se hoje, a minha aula eu não tiver a mesma alegria, o mesmo amor, o mesmo carinho que eu tinha de quando eu comecei, a obra, a ação é a mesma, mas o motivo para a minha ação é diferente. Volta ao primeiro amor. Aleluia. O julgamento de Deus, o tribunal de Cristo, aleluia. Não é se você ganhou, alguém chega e diz assim: ganhei 10 almas, ganhei 20 almas, ganhei 50, ganhei 100, mas para quê? Você queria aparecer? É o pastor que chega e diz: a minha igreja tem 500 membros. Para que você quer ter 500 membros para poder aparecer? Você quer aparecer, meu filho? Você foi pregar em tal lugar, tinha um delegado, tem gente que gosta de dizer isso, né? Tinha um juiz me ouvindo, tinha advogado. Eu falei: mas a alma é alma, não tem alma de ninguém que é superior à alma de outro. Toda alma é alma. Toda alma é alma. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo a presença dele aqui? Aleluia. Que o Senhor vai julgar no tribunal de Cristo são os motivos. O que você quer? Breno, o que você está fazendo aqui? Quais são os seus motivos? Qual é a sua causa? Aleluia. Qual é a sua vontade? É isso que a Bíblia diz. Qual é a sua vontade? Aleluia. Pastor, eu sou Maria. Pois é, cuidado. Olha o que aconteceu na sequência aqui. Você entender a história de Maria lá com as outras. Você vai conhecer a primeira Maria lá com as outras da história. Você quer conhecer? Muito bem, primeiro ponto. Primeiro ponto vai falar de Adão e Eva. Aí, Jonas, tem que tomar um cuidado. Você entende isso aqui? Tomar um cuidado. Qual cuidado? Comentador, pastor Silas Queiroz, escreveu essa revista. Eu estou seguindo o raciocínio dele. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu tenho que seguir o raciocínio dele, material da Assembleia de Deus. Bom, o pastor Silas Queiroz, ele diz que Eva foi em é a história do dolo. Dolo é isso que ele fez. Eva, ela foi o que? Enganada. O que significa isso, Guilherme? Cuidado com aquela historinha que você ouviu, aí você não orou mais, ficou contente com aquilo ali, fica pensando até hoje que o diabo foi uma jararaca que apareceu ali. Tá? Cuidado, pode ser, pode não ser, tá bom? Tanto é que a Apocalipse vai dizer que a antiga serpente é o diabo, foi o diabo que apareceu, né? Fica pensando jararaca, nada disso, tá? Pode ter sido, pode não ter sido. Como o diabo trabalha? O diabo trabalha na mente, são os pensamentos, tá? É assim que o diabo trabalha. Vamos lá. O que Eva disse? O que o diabo disse para ela? Eu vou usar um lúdico aqui, as irmãs me perdoem, tá bom? Para as irmãs poderem entender melhor, tá bom? É um lúdico, tá? Lúdico.
O diabo sabia o seguinte: primeiro, você tem dois, você tem que derrubar os dois, mas você não vai derrubar os dois ao mesmo tempo. Então o que você faz? Você pega um de cada. Olha aqui para mim, presta atenção, isso aqui é importante. O diabo pega um de cada vez. Meu irmão, ei, minha irmã, você já aprendeu um negócio aqui, né? Nunca, cuidado com a sua solidão. Cuidado com a sua solidão. E solidão não é física, não. A solidão é espiritual, porque o diabo pega um de cada vez. O diabo não vai pegar uma congregação inteira. O que o diabo faz? Ele derruba um crente de cada vez. Ele procura fazer isso. Tanto é que os midianitas, né? É quem ficava para trás. Aí o diabo sabe: eu quero derrubar os dois, mas eu vou começar. Eu tenho dois para derrubar, eu vou derrubar um de cada vez. Qual vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Vamos ver por que foi ela. Vamos ver por que foi ela. O diabo chega para ela, eu vou parafrasear. O diabo chega para ela e fala assim: ô Eva, você está acreditando naquela história que Adão te disse sobre Deus? Você entendeu? Não ouviu de Deus direto, ouviu de Adão. Já começa por aí, a estratégia do diabo. Você pega quem não tem experiência própria, quem não ouviu diretamente, quem ouviu de terceiro. Então o diabo, ele pega Eva, e ela tinha ouvido de Adão. Esse aqui não lê a Bíblia, que não medita na palavra, ou porque fulano falou, ou porque Beltrano pregou, ou porque o YouTube está pregando, etc. Aí o diabo chega para ela e diz assim: Deus é injusto, você está caindo numa conversa fiada. O que na verdade Deus não quer é que você seja igual a Ele. Porque no dia que você comer daquele fruto ali, você vai ser poderosa. Aí vem o último. Você vai poder ter a luzinha que você quiser. Você vai poder ter o salão que você quiser. Você vai poder ter a sandália que você quiser. Você vai poder ter o vestido que você quiser. O que vai acontecer com ela? Ela fica deslumbrada. Aí entra a palavra engano. Ela foi enganada. E o que é ser enganado, Felipe? É quando eu tenho conhecimento, eu passo a ter um outro conhecimento. Por exemplo, eu sei, olhando para aquela parede, que essa parede ela é branca. Aí o Felipe me enrola e ele consegue me enganar. E eu vou olhar para aquela parede sem ser daltônico e vou dizer: é preto. Eu fui o quê? Enganado. O que significa ser enganado? Ser enganado significa que eu tenho conhecimento e aquele conhecimento é substituído por outro. Foi o que aconteceu com ela. O que muita gente não sabe, presta muita atenção aqui. Olha só, irmã Deus, presta atenção. Deus abençoe. O que muita gente não sabe é o seguinte, vou te falar agora: é que Eva foi enganada, mas não eram dois? Adão não foi enganado. Pastor, estou dizendo para você que eu estou trazendo aqui o ensino do pastor Silas, que está na revista. Eu estou concordando com ele, tá bom? Amém? Então nós temos dois: Adão e Eva. O que aconteceu com Eva foi o quê? Enganado. E com Adão? Pastor, se não foi enganado, então ele não caiu, né? Aí que está o problema de Adão. Adão tinha um outro problema, que o diabo sabia qual era. Pastor, você daqui crente, hein? Amém. O objetivo é esse mesmo. Porque o diabo, quando ele não te engana, ele procura te derrubar no outro problema, que era o problema de Adão. Sabe qual era o problema de Adão? Vontade fraca. O que acontece com Adão? Foi enganado. O que acontece com qual o problema de Adão? A vontade dele era fraca. O que significa isso? Adão continuou sabendo que não podia comer. Só que a vontade dele de desobedecer foi uma vontade o quê? A vontade de obedecer foi uma vontade fraca. Pastor, não entendi nada. Então você vai entender agora com esse exemplo que eu vou te dar. Você vai entender agora. Você quer entender? Vou te dar um exemplo. Você vai entender. Você vai ao médico. Aí o médico diz assim para você: cuidado com o café, você está tomando café demais.
o médico me falou, não, mas nem precisa ir, porque eu já sei. Você está tomando café demais, meu filho, você está perdendo sono. Eu sei, no meu conhecimento eu sei que eu tenho que fazer o quê, Felipe? Fala para mim. Não, é muito forte, Felipe, calma. Já sabia que não podia te perguntar. Você ia me atrapalhar. Olha a minha vontade aí. Tá vendo? Só diminuir, filho. Só diminuir. Olha a minha vontade. Tá vendo como é que está a minha vontade? Mas aí o que acontece? A garrafa de café está ali. Eu não tinha tanto esse problema até que surgiu uma garrafa de café no meu escritório onde eu trabalhava. Depois eu não tinha mais esse problema até que quando eu continuei trabalhando perto de um fogão e uma garrafa de café. Depois eu tive esse problema morando perto de uma padaria. E ainda tinha alguém que me levava um cafezinho expresso. Eu estava, que chique, né? Cafezinho expresso. Cafezinho expresso, por favor. Chegava lá todo branquinho. E vai no café. E aí depois do sono, 7 em cada 10 pessoas no Brasil hoje têm problema de sono. E muitas dessas 7 pessoas têm problema de sono por excesso de... Agora me diga uma coisa aqui, doutora Juliane, o que eu faria para melhorar a minha qualidade de sono? Teoricamente, sem contar os problemas, tá? Os distúrbios, tá? Não vou entrar nesse mérito não, só uma questão física. O que eu faria? Diminuiria o... Mas aí para eu diminuir o café, eu tenho que dar uma tonificada, tônus, fortalecer. Porque a minha vontade ela é o quê? Eu não posso ver uma garrafa de café, porque eu vou cair. Você está rindo, né? Agora eu vou chegar a você, meu irmão. Vou chegar a você. O médico falou para você: corta esse açúcar, rapaz. Corta o açúcar. Aí a carne, que é uma vontade de desobedecer a tudo e a todos, inclusive desobedecer a médico, porque a carne quer desobedecer, não é só o pastor não, você obedece a tudo. Você vai cortar o açúcar? Você não corta o açúcar. Você só, às vezes diminui, mas continua o quê? Com alta taxa de quê? Me ajudei. Para chegar a esse ponto da açúcar demais, glicemia. Qual foi o problema de Adão, pastor? Maria vai com as outras. Ele aderiu à vontade de Eva. Isso acontece muito, presta atenção, no seio de família. Muito no seio, eu falei isso aqui, tem gente que tem dia que você fica até meio receoso, falar, meu Deus, estou falando cada coisa. Mas isso acontece muito no seio de família. Quando aparece alguém dentro da casa e que provoca um engano, e aí os demais membros daquela casa vão aderir à vontade enganada, porque a vontade é fraca. E quando você tem a vontade fraca, já era. Aí, pastor Ross, a pergunta é a seguinte: meu caro jovem, que Deus abençoe a sua vida, que aumente a cada dia a vontade de ser crente fiel a Deus. A pergunta é a seguinte: eu falei que há uma briga, há uma guerra entre quem? Carne, é corpo? Não, carne. Carne e espírito é o que? Com letra minúscula ou maiúscula? Então não é o seu espírito, é o espírito de essa guerra aí, tá? Não contenderá o meu espírito para ser com o espírito homem. É isso aí. Muito bem. Qual é o próximo aqui? Você explicar, por favor. A questão aqui é a seguinte, irmão, volta em mim. Há uma guerra entre carne e espírito. A pergunta é a seguinte: essa guerra está acontecendo com ele? Agora? Tá. Pastor, mas ele não é nova criatura? Preste atenção, a lição fala sobre isso também. O camarada morreu, não significa que a velha natureza foi aniquilada. Não, meu irmão, a velha natureza está aí. É que tem um negócio que vai acontecer com a velha natureza que eu vou explicar daqui a pouquinho. Como é que você vai entender? A pergunta é a seguinte, vou fazer a pergunta de novo: quem é que vence? A carne ou o espírito?
Qual é a resposta? Depende. Depende. Eu vou te contar um caso aqui, para o senhor entender o que o senhor está falando aí. Lá, pronto. Fiquei um pouquinho. Tinha um camarada, eu vou operar um pouquinho os dados aqui da história. Isso foi usado, essa metáfora foi usada muito por um pastor, saudosa memória, um pastor bom, pastor. Eu vou parafrasear um pouquinho. Havia um camarada lá no interior da Bahia, e ele tinha, Jonas, 2 galos, um galo preto e o outro galo vermelho. Flamengo, nada a ver com Flamengo, não. Um galo preto e um galo vermelho, ok? E aí toda semana, olha só, toda semana ele levava aqueles 2 galos para a briga, para a rinha. E aí antes da briga de galo, ele fazia aposta, ele dizia: hoje o galo que vai ganhar é o galo preto. O galo preto ganhava. Na outra semana, o galo que vai ganhar é o galo vermelho. Na outra semana, galo preto ganhava. Na outra semana, galo vermelho ganhava. Alguém chegou para ele e perguntou assim: moço, explica esse negócio aí. Como é que toda semana você está ganhando essa aposta? Como é que o galo que você fala que vai ganhar, ele ganha? E o galo que você fala, naturalmente, se não vai ganhar, vai perder, são 2. O galo que você fala que vai perder, ele perde. Explica o que acontece. Aí ele explicou. O problema é o seguinte: é que na semana que antecede a briga de galo, eu faço o seguinte: se eu quero que o galo preto ganhe, o que eu vou fazer? Eu alimento o galo preto e deixo o galo vermelho com fome. E na semana que eu quero que o galo vermelho ganhe, o que eu faço? Eu dou bastante comida para o galo vermelho e deixo o galo preto com fome. De forma que o galo que ele fala vai ganhar é porque era o galo que tinha mais se alimentar. Quem entendeu isso aqui, pelo amor de Deus? Amém? Amém. Agora eu vou te perguntar de novo: quem é que ganha? A carne ou o espírito? Depende. Depende de quê, Pedro? Quem é que você vai alimentar mais durante a semana? Aleluia. Como é que eu vou alimentar, pastor, alguém? É fácil. Como é que você vai alimentar alguém? Espiritualmente falando, é lendo a Bíblia, é estando na escola bíblica, é orando, é consagrando, é jejuando. E quando você alimenta, aleluia, você vai ficar fortalecido. Depende de você. Você está lendo a Bíblia, você está orando, você está jejuando, você está consagrando a sua vida. O galo vermelho, o galo preto, a carne ou o espírito, quem vai prevalecer? Depende das decisões que você tem. Lá na sua casa, como é que é? Você coloca um hino para ouvir de vez em quando, ouve aquele hino bonito, aleluia, abre a palavra de Deus, lê a Bíblia, é isso que você está fazendo? Qual é o galo que vai ganhar? Na hora que você estiver almoçando, o Espírito Santo de Deus vai te fazer essa pergunta: quem vai prevalecer na minha vida? Aleluia. Aleluia. Você pode dar glórias a Deus, porque dar glórias a Deus eu aprendi uma coisa: fortalece, tonifica, é vitamina. Pode você estar brincando? Você está entendendo? A carne sabe que escola dominical é derrota para ela. Então a carne vai te pegar pela mão e vai te trazer aqui, né? A carne vai fazer isso, não é? Ela sabe que ela é derrotada. É com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que derrota a carne. Não gosto de escala dominical. Não é você não, meu filho. Quem está falando aí chama-se carne, que não é picanha. Estou falando daquela velha natureza. E aí disseram, no segundo ponto, terceiro ponto, tem uma coisa que acontece com o ser humano, meus jovens netos, é que Deus coloca um freio
mas chega o momento que ele libera a sua própria vontade. Então o homem se torna escravo da própria vontade. Olha aqui o que eu estou falando. O camarada se torna escravo da comida, do garfo. Ele é escravo do garfo. Ele não consigo parar de comer. Você está escravizado com o garfo. O garfo te acorrentou. O garfo te acorrentou. Olha só. O sono, pastor. O sono também escraviza. Você queria falar, Felipe? Fica bom. Só não posso esquecer. Depois você me ajuda aqui. Tá? Tem que voltar esse ponto aqui. Volta. Já até esqueci, rapaz. Meu Deus. Vamos lá. Vai em frente aí. Porque nós podemos escravizar, ser escravos da nossa própria vontade. Isso. Em que momento começa a ação do diabo? No momento que você, no momento já lá atrás, que você já nasceu escravo. Que momento não? O momento da ação do diabo começou lá atrás. Eu já nasci escravo, eu já nasci condenado. Eu não nasci livre, preste atenção, isso aqui é John Locke. O filósofo inglês, já dizia que eu nasci livre. A sociedade me corrompe. Não, é tudo diferente. Eu já nasci escravo. Que momento que começa a ação do diabo? A ação do diabo acontece lá atrás. Então, quando eu nasci, a Bíblia diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Significa o seguinte: quando eu nasci, a carne já nasceu dominando. Se eu não fizer nada, eu vou para o inferno. Lembra que eu sempre falo isso? Aí entra o papel de Deus. Aí entra o papel de Espírito. Isso é tão profundo. Tem gente que diz que aos 12 anos a graça dá umas fagulhas, um momento da infância ou da inocência para a consciência. Mas vamos dizer o seguinte: em algum momento da sua vida, o Espírito Santo vai te dar uma oportunidade. Se você abraçar aquela oportunidade, você é livre. Se não abraçar, já era. Porque o que acontece com a vontade? A vontade é isso aí que eu estou falando, filho. O Espírito Santo ele vai retendo a vontade. Presta atenção, ele vai retendo a vontade. Eu tenho uma vontade de matar, por exemplo. O Espírito Santo vai retendo aquela sua vontade. Não mata não, mata não. Não mata não, não mata não. Aí eu vou temando na minha vontade. Aí chega um momento que aquela restrição para o mal, ela é tirada. E quando a restrição do mal ela é tirada, aí eu entro e atolo no mal. Pastor, quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Na grande tribulação. Por que isso vai acontecer na grande tribulação? Porque há uma força que restringe a ação do diabo aqui na terra. Todo mundo sabe o que é que eu estou falando. A igreja é o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo levar a igreja, aí o diabo termina de descer. Pastor Antônio Gilberto dizia isso. Aí começa a grande tribulação. Vocês nunca viram tanto pecado, nunca vão ver, porque vocês não vão estar aqui. Agora deixa eu falar, Felipe, restrição de vontade. O povo de Israel sai do Egito. E aí, irmã Márcia, fica com uma saudade. Sai do Egito, está no deserto. Meu Deus, aqui eu estou comendo esse manazinho, esse pãozinho. Todo dia a mesma coisa, eu já me cansei de tanto pão que eu vejo todo dia. Só pão, 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 pão. Faz uma coisa diferente. Cuidado com essa coisa diferente aí, pelo amor de Deus. Cuidado com uma coisa diferente. Somente quem já casou, cuidado que eu estou falando, olha bem o que eu estou dizendo, preste atenção, cuidado. Pastor, eu quero culto diferente, eu quero isso diferente, cuidado, fica na Bíblia, fica na palavra de Deus. O sacerdote usou a mesma roupa por mais de 1000 anos, a roupa era a mesma. Cuidado com as modas por aí. O povo de Israel sai do Egito, daqui a pouquinho começa a ter saudade. Eu estou querendo comida gostosa, eu estou querendo carne. E lá no Egito tinha. Aí Moisés, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Eu olho para um, olho para outro, eu olho para o menino já olha para mim e fala assim: carne, Moisés. O outro fala: carne, Moisés. O outro fala: carne, Moisés. O outro: carne. Meu Deus, eu não aguento olhar para esse povo. Aí Moisés pergunta a Deus: meu Deus, eu não gerei esse povo, eu não sou mãe de ninguém, não coloquei ninguém no meu ventre. Eu estou ouvindo todo dia a mesma coisa, todo dia reclamação. Aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu vou dar um jeito nisso aí. Eu vou dar carne para esse povo, mas não vai ser carne só para um dia, não vai ser carne só para 2, não vai ser carne só para 10, não vai ser carne só para 20. Esse povo vai comer carne o mês inteirinho de carne. É isso que eles querem. Eu vou deixar a vontade deles. Eu vou tirar o limite da vontade. Olha o que é a vontade de pecar.
Você entendeu o que é pecar? Primeiro o Espírito Santo diz: não peca não, não peca não, não peca não. Aí o camarada: eu quero pecar, quero pecar, quero pecar. Eu estou com vontade de pecar, eu estou com vontade de pecar. Depois o Espírito Santo de Deus sai de cena. E aí vem a escravidão do pecado. A Bíblia diz que vieram as cordonices voando baixo e caindo. A Bíblia fala até das dimensões de área e de volume de tanta carne. Era só o povo fazer assim: olha aqui para mim, pá, 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 carne boa, esse é Deus bom, esse é Deus, agora sou crente de verdade, estou comendo carne. Isso que é religião, rapaz. Isso que é Deus. Quem está lá é todo mundo. Amém. Dá um tempinho aí que eu estou de boca cheia. A Bíblia diz assim: olha aqui, que a carne ainda estava não tinha nem descido. Deus mandou uma praga e começou a morrer gente. Porque Deus permite a vontade do ser humano, que é o chamado livre-arbítrio. Mas a consequência da vontade, cada um vai ter que arcar com ela. Meu irmão, você escolhe a semente que você quer plantar. Qual é a semente que você quer plantar? Você só não escolhe o que você vai colher, porque você vai colher aquilo que você planta. Quando eu penso nisso, me dá um peso. Eu sinto um peso. Não pensa que eu estou falando aqui só falando, pronunciando palavras. Eu sinto um peso nessa manhã. Vou repetir. O que você planta, você pode escolher a semente que você quer plantar. O que você não pode escolher é aquilo que você vai colher. Diretamente não. Indiretamente sim, diretamente não. Aquilo que o homem plantar, isso também o que? Ou se fará ou colherá. Se você se coloca em pé em nome de Jesus, cuidado com a sua vontade. Foi a sua vontade que te trouxe aqui nessa manhã. Mas a sua vontade, a sua vontade de ser crente, ela quer te levar muito mais à frente. Deixe a sua vontade ser guiada pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: andai no Espírito. Quando você anda no Espírito, você não cumpre o prazer do pecado, porque a nossa alegria não está no pecado, a nossa alegria está na presença de Deus. Deixa eu colocar maior, Felipe, me ajuda aí. Renova-me, Senhor. Você sabe o que é alguém dizer que é convertido? Eu vou te explicar o que é. É quando a sua vontade é dominada pela vontade do Espírito Santo. Ou é a vontade que prevalece a sua, ou é a vontade
vontade do Espírito Santo de Deus em você. 432, se tem um hino que fala profundamente, desculpa, eu estou até fugindo um pouquinho da nossa liturgia de escola. Olha o que diz o hino 432, se não é a vontade, se não é a vontade. Minha vida seja assim. Meu Deus, aleluia. O que você dá de presente para Ele?